Caos no continente da burocracia, caos institucional, político e econômico. Me refiro à Europa e mais especificamente à França, onde os títulos públicos desse país, a rentabilidade superou os títulos públicos da Grécia. O que está acontecendo por lá? Que um político pode ser destituído do cargo após 2 meses? Vamos entender, porque o centro da questão é a responsabilidade fiscal e deixa muitas lições aqui para o Brasil. O primeiro-ministro francês, Michel Barnier, indicado pelo presidente da República, Emmanuel Macron, que todos nós sabemos que é um progressista, alinhado às ideias da social-democracia, portanto estatizante por natureza, está a ponto de cair. O primeiro-ministro teve uma moção de desconfiança instaurada pelo parlamento francês, algo constitucional que falaremos agora, e essa votação deverá ocorrer na próxima quarta-feira e deverá sim ser aprovada. Se isso realmente se concretizar, Michel Barnier será o primeiro-ministro francês que mais cedo cairá do cargo, apenas 2 meses. E devido a uma moção de desconfiança, será o segundo primeiro-ministro a cair. O primeiro foi em 1962. Mas o que está acontecendo na França que cabe uma lição para o restante do mundo? Isso vem movimentando a janela de Overton em direção às ideias da liberdade, como nós pregamos aqui? Pois bem, para entendermos todo esse cenário, vamos lembrar que a França hoje enfrenta um déficit fiscal da ordem de 6,2% do PIB, conforme conseguimos ver aqui nessa tabela, e uma dívida frente ao PIB de 112%. Vamos lembrar que o déficit nominal do Brasil está se aproximando de 10% do PIB, com uma dívida entre 84% e 85% do produto interno bruto brasileiro. Mas claro, o Brasil emite o real, diferente de emitir o euro, que é uma demanda muito maior por euro. Mas mesmo assim, a dívida francesa ela é insustentável, ainda mais quando o governo gasta mais do que arrecada, mais de 6% do PIB. E já falamos em várias outras ocasiões aqui nesse canal, não apenas do Brasil, mas dos Estados Unidos e de quem está curando essa doença, que é justamente um déficit sistemático, gastar mais do que arrecada. Quem está curando isso é justamente a Argentina. Deixo aqui na tela também um print que vale a pena, que eu fiz no X, que está com mais de 1.100.000 visualizações, com fontes internacionais do que o Milei já alcançou em um único ano, justamente por centrar o seu governo em curar o déficit fiscal. Diferente da França e diferente, obviamente, do Brasil. Mas voltando aqui, portanto, a França encontra um déficit de mais de 6% do PIB, com uma dívida de 112% em relação ao produto interno bruto francês, o resultado de tudo que o país produz, e assim ele encontra basicamente 2 caminhos para curar esse problema. Ou ele sobe impostos para aumentar a arrecadação e diminuir o déficit, diminuir o buraco da diferença entre o que ele gasta e o que ele arrecada, ou cortar gastos. Basicamente, o establishment francês é formado por estatistas. Vamos lembrar que a França é o estado com maior peso do mundo, é o maior estado do planeta Terra. Os gastos públicos franceses são da ordem de 60% do PIB. Para ter mais ou menos uma ordem de grandeza, aqui no Brasil é na casa dos 37%, 38%. O que nós pregamos é o que existia antes ali da Primeira Grande Guerra. E sim, é uma ampla discussão, mas caberia claramente estados desse tamanho, da ordem de 5, 6% do PIB. Vamos lembrar que estados menores, como Hong Kong, Liechtenstein, está na ordem de 17, 18% do PIB. Portanto, sim, seria facilmente diminuído o tamanho do peso dos estados modernos, que agora começam a enfrentar justamente as consequências de suas próprias ineficiências. Mas isso é um outro vídeo que falaremos. Pois bem, o caminho da França é subir impostos, defendido pelo establishment francês, seja a esquerda socialista, a extrema esquerda francesa, o Macron como social-demócrata ali, mais ou menos do centro-esquerda, e também a direita nacionalista da Le Pen,
que não nos enganemos, não é por ela ser de direita que eles não pregam um Estado maior. O establishment francês como um todo, ele é estatizante, ele prega mais intervenção. Um mais à direita, outro bem à esquerda, mas eles pregam estatização, eles pregam o Estado intervindo na vida das pessoas. Muito diferente das ideias que pregamos aqui nesse canal, ou que eu prego nesse canal, justamente replicando as ideias da Escola Austríaca de Economia, que o Milei vem colocando em prática e tão enaltecido no mundo todo. Inclusive tive a oportunidade de fazer um vídeo na segunda-feira nesse canal mostrando como uma revista de esquerda, The Economist, vem fazendo recorrentes elogios às práticas econômicas do Milei e também à sua própria pessoa por conta dos resultados alcançados. Por isso que eu falo de mover a janela de Overton na sociedade. As pessoas começam a entender a necessidade de buscar as liberdades individuais, trazer de volta a meritocracia e, claro, uma responsabilidade fiscal que é o centro de todo o desenvolvimento no longo prazo de um país. Mas, voltando aqui, portanto, a extrema esquerda e o centro-esquerda da França prega aumentar impostos. É justamente ideias da esquerda. Já a direita nacionalista prega também ter que subir impostos porque eles não querem diminuir o Estado, mas eles estão em espectros, digamos, ideológicos opostos como um todo. Mas a verdade é que a França não tem outro caminho senão cortar gastos, fazer um ajuste de cortes na carne, subir impostos, ainda mais em um país onde o Estado é o que tem o maior peso no mundo, é praticamente uma insanidade. Num continente onde impera a burocracia, impera a regra, impera regulamentações. E, obviamente, isso dificulta o crescimento da Europa. Vamos lembrar que lá nos anos 2000, enquanto os Estados Unidos liberava a internet, e hoje as principais empresas no mundo são americanas nesse setor, a Europa regulava. Agora, enquanto os Estados Unidos, com Trump, vem investindo, desregulando a inteligência artificial para que seja desenvolvido, a Europa já está falando em regular a inteligência artificial. Infelizmente, essa burocracia o Brasil puxou da Europa. Pois bem, subir impostos, então, é praticamente uma insanidade, mas está na discussão lá na mesa. O que eles precisariam é uma maioria parlamentar para aprovar o orçamento de 2025. E é justamente isso que eles não têm conseguido. Vamos lembrar que na última votação na França, tanto a esquerda socialista como a direita nacionalista conquistaram maioria no parlamento. Portanto, eles têm peso extremamente importante na votação da aprovação desse orçamento. Qualquer conta, qualquer orçamento para o ano deve contar com o apoio desses dois lados, a esquerda socialista e a direita nacionalista. E o ponto central é que nenhum deles quer cortar gastos na carne. E é assim que Michel Barnier, o primeiro-ministro, vem enfrentando essas dificuldades. Ele apresentou um plano de corte de gastos que envolve 40 bi de euros de corte, mais 20 bilhões de euros de aumento de impostos. Ou seja, 2/3 do ajuste total passa por cortar gastos e 1/3 por aumento de impostos. Isso a gente já vê que o establishment ele é estatizante por natureza. Agora, como a extrema esquerda socialista não apoia esse plano de ajuste por parte do Michel Barnier, que apresentou 40 bi em corte de gastos, nem também a direita nacionalista apoia, o que eles usaram foi um artifício previsto na Constituição, que eles instauram uma moção de desconfiança que, se aprovada por maioria, o Michel Barnier é destituído do cargo. E o que acontece é que a França fica sem orçamento para o ano de 2025 e deverá replicar o orçamento de 2024. Um novo primeiro-ministro seria ou será indicado por Macron, que terá que utilizar o orçamento de 2024. Portanto, o déficit de 6% do PIB, pouco acima de 6% do PIB, continuará sendo uma realidade na França de 2025, se assim ocorrer. E a dívida pública continuará crescendo frente ao PIB. Dado todo esse cenário, o que aconteceu foi que a rentabilidade dos títulos públicos franceses com vencimento de 10 anos ultrapassou, por alguns momentos, a rentabilidade dos títulos públicos da Grécia. Vamos lembrar que a Grécia, no começo da década passada, quebrou, ela simplesmente faliu e agora vem apresentando ajustes fiscais, diminuindo os seus gastos. Esse mesmo título francês, em 2018, pagava 5% de juros menos
do que os títulos públicos gregos. Em 2022, ele pagava menos de 3% do que os títulos gregos pagavam. E agora estão pagando basicamente igual, 2,91% mais ou menos. O que isso significa? Que se você empresta dinheiro para a França ou dinheiro para a Grécia, a rentabilidade desses títulos anuais, com vencimento de 10 anos, basicamente é o mesmo. Ou seja, o risco francês está diretamente ligado, ou está na mesma proporção ao que o mercado vem exigindo de juros, ao grego, mostrando que a irresponsabilidade fiscal francesa é uma realidade. E aqui temos um problema ainda maior. As regras da União Europeia são claras sobre estabilidade fiscal. Os Estados-membros não podem apresentar déficits fiscais sistematicamente acima de 3% do PIB, que é justamente o que a França vem apresentando. Caso isso ocorra, como está ocorrendo, a União Europeia deve abrir um protocolo de déficit excessivo contra esse Estado-membro e, no extremo, pode levar a uma sanção a esse país, a esse membro da União Europeia. Essas regras já estão vigentes por lá, na Europa como um todo. Portanto, se a França não corta seus gastos, a União Europeia deveria abrir um processo contra o Estado francês, por burlar essa regra, por não respeitar a regra dos Estados-membros terem déficits até 3% do PIB. Retomando, a França está com déficit de 6,2% do PIB. E aqui está um grande problema. A França é o segundo país mais importante da União Europeia. E se esse processo não é instaurado e a França quebrando essa regra, é claro que ela abre precedentes para que outros Estados-membros possam quebrar as mesmas regras e não sofrer as devidas punições. Portanto, a regra passa a simplesmente ser um papel molhado, não vale de absolutamente nada. Isso, obviamente, leva a um descrédito da zona do euro, ou seja, um descrédito da própria moeda, o que significa uma desvalorização. As pessoas demandariam menos euros, uma vez que você está perdendo a credibilidade ali naquele continente e a moeda é o que replica a confiança dentre uma delas, além dos títulos públicos, como acabamos de falar, ela demandaria, os agentes econômicos demandariam menos euros e essa desvalorização do euro significa preços mais altos, inflação. A gente consegue ver nesse gráfico aqui que o euro já vem perdendo valor frente ao dólar. Mas seria um problema muito maior, uma desconfiança institucional muito maior, e esse processo inflacionário levaria o Banco Central Europeu a ter que subir as taxas de juros, o que leva a uma estagnação econômica ainda maior, uma estagnação da produtividade que está parada na Europa há um tempo maior e, portanto, uma insatisfação popular, levando claramente a um caos político. Essa diferença parece começar a vir à tona algumas décadas depois da União Europeia entrar em funcionamento. E eles utilizaram a prática recorrente de gastar mais do que podem e levaram isso ao limite. Agora enfrentam as consequências dos seus próprios atos. Um caminho que o Banco Central Europeu pode querer fazer novamente é comprar mais títulos públicos franceses ou de outros países que caírem também nesse descrédito, justamente para que a rentabilidade desses títulos venham cair. Ou seja, o Banco Central Europeu novamente intervindo, colocando créditos mais arriscados dentro do seu balanço, o que é um dos pontos da origem de todo esse problema quando os estados começaram a gastar mais do que arrecadam de forma sistemática, de forma recorrente. Portanto, colocarão eles novamente o Banco Central a serviço da intervenção, que é um dos grandes problemas da Europa? É isso que nós veremos, mas infelizmente está no DNA europeu esse tipo de intervenção. O que nós vemos é uma crise na instituição europeia como um todo e na moeda única. Isso foi colocado em pauta lá atrás, quando eles se juntaram, de países tão diferentes serem colocados numa mesma cesta e gastando de forma recorrente. Agora o problema simplesmente bateu a porta. Vamos lembrar que a causa está nas castas políticas que vivem de parasitar em cima do conjunto dos países europeus, essa casta política, essa burocracia europeia, e agora a conta está simplesmente chegando. O modus operandi por lá simplesmente foi isso: socializar o prejuízo entre todos os Estados-membros por eles gastarem mais do que arrecada, e o Banco Central a serviço dessa socialização do prejuízo, aumentando impostos da camada da população como um todo para bancar
essa casta parasitária de políticos gastando mais do que arrecada e agora a verdade bate a porta. Sem responsabilidade fiscal, o cenário se complica ainda mais. E aí que eu volto. A grande importância do Milei e do novo governo do Trump, que mesmo com tarifas vem falando em cortar até 2 trilhões de gastos, começa a mover, e repito, a janela de Overton para as pessoas entenderem a importância e a necessidade de um ajuste fiscal. E se a Europa não mudar essa mentalidade, assim como está sendo feito na Argentina, e que mais cedo ou mais tarde terá que ser feito aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, eles podem enfrentar um verdadeiro caos político, institucional e econômico. Seguimos.